Capítulo 50. Quanto ganha um jogador de categoria de base? Mas antes de começarmos a falar sobre o conteúdo de hoje, parabéns para você, pai, que já está no capítulo 50 dos 100 capítulos que traremos aqui. 50, metade. Ó, 50 ali, ó. Ó, 50. Nossa, que orgulho, né, Tiagão? Exatamente. Então vamos lá. Parabéns para você do fundo do meu coração, que está acompanhando e que está preocupado, querendo de alguma maneira auxiliar seu filho em busca do sonho. Então, parabéns, tá? Vamos lá. Quanto é que ganha um jogador de categoria de base? Vamos falar sobre isso. O primeiro pensamento dos pais, de vocês, é que quando um atleta vai numa categoria de base, ele assina o primeiro contrato, não é nem o profissional, ele assina um contrato de formação, o alá, acabaram os seus problemas, né? Aí já vem aquela imagem assim, ó, cara jogando dinheiro para tudo quanto é lado, e não é assim que funciona. Eu já vou adiantar para vocês que não é, né? Mas quanto que ganha um salário, um jogador, quanto que ele ganha? Qual que é o salário dele em si? Para começar, jogadores abaixo de 16 anos, eles não ganham salário, eles ganham um auxílio, como se fosse uma bolsa. E já adianta, não é muita coisa não, tá? Ali entre 100 e 500 reais. Tem alguns clubes que têm um poder aquisitivo um pouco maior, acaba dando esse auxílio um pouco maior, mas já o nome Bolsa Auxílio já está dizendo algo muito simples, que é uma bolsa para auxiliar o atleta, e não, o nome não é Bolsa Resolve, sabe? Não é uma bolsa para resolver a vida financeira do atleta. Após 16 anos, esse mesmo atleta já pode assinar um contrato profissional. Logo, né, você vai achar que ele vai assinar um contrato multimilionário com 16 anos, né? Porque o que a gente tem como referência? Neymar, Gabigol, Endrick, mas isso são as exceções, não é a regra. A regra é que um atleta ele acaba recebendo um salário base de um salário mínimo. E é normal acontecer isso, tá? Um bom atleta, um atleta de expectativa, é normal. Os clubes muitas vezes assinam 3 anos de contrato e fazem ali um salário base. Vou dar um exemplo, tá? Um salário mínimo no primeiro ano, no segundo ano um salário mínimo e meio, no terceiro ano 2 salários mínimos. Isso é convencional, isso chama progressivo, tá? Um salário progressivo, escalonado, tá bom? Isso é total natural isso acontecer. Mas muitas vezes não é a realidade, né? E eu já falo porque quem passa essa própria ilusão são os próprios atletas. Atleta com 14, 15 anos, que nem tem o primeiro contrato profissional, quer fazer o que atletas profissionais fazem, né? Já quer andar com aquela necessaire debaixo do braço, com aquele tênis caro, quer andar com iPhone, com óculos caro, e não é essa a realidade. Sempre lembrando que o atleta, ele precisa ser, fazer e ter, tá? E muitas vezes o atleta está começando e ele já quer ter o que um atleta tem. E não é bem por aí que funciona, né? Agora, existe um piso salarial para um atleta profissional? Olha, se nós entrarmos em relação à CLT, ela tem um piso sim. Ela tem um piso de um salário mínimo, tá? Um atleta, o contrato é um contrato especial de trabalho de um jogador de futebol. Por quê? Porque ele viaja, ele concentra, ele tem, por isso que é especial. É diferente necessariamente do que acontece. Mas ele tem um piso que é um salário mínimo, porque na carteira vai lá atleta profissional de futebol. Porém, nós sabemos que não é bem assim que funciona em muitos lugares, né? Tem muitos lugares, só para vocês entenderem, que o mês tem 90 dias. Então, o atleta trabalha lá 3 meses para receber um mês e quando recebe, por fora da carteira, recebe dinheiro dentro do envelope, isso ainda acaba acontecendo. Mas existe sim essa questão. Agora, qual que é a realidade do futebol brasileiro, né? 82% dos atletas profissionais ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, a cada 10 atletas, 8 recebem 2 salários mínimos. Não é algo que você fala, nossa, é muito dinheiro, né? Somente 2% dos atletas ganham acima de 20 salários mínimos. Ou seja, a cada 100 atletas, 2 recebem mais do que 20 salários mínimos. E não é a realidade, né? Não é o que a gente olha, porque quando a gente olha domingo à tarde, às 16 horas, o jogo da televisão, a gente acha que aquilo que é a realidade do futebol, e aquilo é uma minoria do que acontece, né? Quais são esses cuidados, então, que você, pai, quando leva seu filho para uma categoria de base e ele começa a galgar os primeiros objetivos, o que vocês precisam tomar cuidado quanto a isso, né? Entender que cada salário, cada bolsa auxílio, cada etapa
faz parte do processo de formação do atleta. Não queira atropelar esse tipo de processo. Tem um porquê ser esse tipo de processo. Ah, Vinícius, mas tem um caso de um atleta que é um bom jogador da categoria de base, que o que o clube fez? O clube contratou o pai, né? Tá, o clube contratou o pai, aí dá moradia, dá um salário pro pai, para o atleta poder ficar ali. Tudo bem, é uma maneira, não estou dizendo se é certo, não estou dizendo se é errado, é uma maneira que os clubes acabam fazendo para poder, muitas vezes, segurar as joias, segurar o jogador junto com a instituição em si, né? Não tem problema. Até o próprio caso do Endrick, né? O pai do Endrick trabalhou sempre no Palmeiras, ele completou 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional, já recebendo um bom dinheiro, só que óbvio que essa não é a realidade. Eu gosto de deixar muito claro isso. E nesse sentido, eu sempre recomendo o seguinte, não deixar se levar, né, você atleta, não se deixa levar por o que vocês acabam enxergando, né? Qual que é o papel de vocês? É sempre trabalhar mais, fazer 3 coisas básicas que eu sempre digo, que é treinar mais, treinar bem, comer bem e dormir bem. Essas são as 3 coisas básicas. Que dinheiro, fama, carro, casa, bens materiais, tudo vai ser consequência do que o atleta fizer dentro de campo ao longo da sua vida profissional. Então, sempre tem que ser consequência do que faz. Lembrando, ser, fazer e ter. O atleta primeiro precisa ser um atleta, fazer o que um atleta faz, para depois ter o que um atleta tem.